E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? Manda notícia, o Pai está com saudade. Vamos à reflexão de hoje? A gente chegou aqui na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E tanta coisa maravilhosa já tem no início, né? Mas a gente vai dar uma parada no capítulo 4, para a gente poder andar um pouco mais. E a partir do primeiro versículo, a gente tem no contexto aí o que podemos considerar que seria um subtítulo: Tesouro em vasos de barro. O que isso pode significar? Vamos pensar um pouco? O apóstolo Paulo escreve, já nos primeiros versículos do capítulo 4, o seguinte: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, como o Senhor, e a nós mesmos, como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, ele estava falando sobre a glória de Deus que resplandecia pela intimidade que Moisés teve numa presença específica. E o texto lá no Antigo Testamento, os registros de Moisés, da vida de Moisés, o texto relata que Moisés, quando saiu desse encontro com Deus, todo Israel olhava para o rosto dele e o seu rosto resplandecia. E à medida que o tempo passava, e que se distanciava aquele momento do encontro, esse resplandecer do rosto de Moisés ia diminuindo. E Moisés, então, passou a colocar um véu sobre sua cabeça, para que o povo de Israel ainda pensasse que o seu rosto resplandecia. É interessante que o apóstolo Paulo está trazendo à tona essa comparação, porque ele diz que se no período de Moisés o resplandecer ia sumindo, e ele precisou colocar o véu, é porque naquele período, aquela presença era uma presença de momento. Aconteceu, resplandeceu o rosto, e com o tempo que isso distanciava, essa glória ia sumindo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, olha, mas agora o resplandecer que há pela presença e a comunhão com Jesus Cristo, esse resplandecer é contínuo. Ele não se apaga. Então por isso que ele está dizendo, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se ainda temos a necessidade de colocar um véu para que as pessoas não percebam que a glória está sumindo, não, se a glória está sumindo, é porque não há encontro, não há presença. Ele diz, se ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto.
E os que se perdem é os que caminham, é aqueles que caminham ainda pela vontade da carne. Ele vai dizer aqui, nos quais, ele diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes, dos descrentes, perdão, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, é justamente a cegueira do entendimento que o Deus desse mundo vai oferecer, que vai impedir que resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo no rosto. Ele está dizendo que o semblante do cristão precisa resplandecer a glória de Cristo, uma vez que nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Se não resplandece, alguma coisa está errada. E por isso que ele diz logo depois, com relação a termos um tesouro em vaso de barro, e é por isso, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Somos a habitação, nós somos o barro, nós somos o vaso de barro. E nós temos esse tesouro dentro de nós, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. É que se as pessoas olharem para a nossa capacidade, não vai fazer sentido. Como pode tanta glória, tanto resplandecer nesse vasinho de barro? Apóstolo Paulo trazendo toda a humildade necessária para que toda a honra e toda a glória fosse direcionada para aquele que de fato é o dono da honra e da glória, o Deus Pai. Filhos do Pai, que possamos fugir da cegueira do entendimento, que os nossos corações estejam abertos para compreender que glória é essa e entender que não somos capazes de produzir essa glória. E tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que chamar a atenção para o benefício de uma vida, que possamos resplandecer essa glória, entendendo que somos vasos de barro. E toda glória, todo louvor, toda fama sejam direcionados para aquele que é o dono delas, o nosso Pai. Filhos do Pai, Deus abençoe vocês. O Pai está em casa. O Pai está com saudade. Manda notícia. Deus abençoe.